Senhora Presidente, senhoras e senhores parlamentares, qual é o papel desta comissão no que diz respeito à PEC 06 de 2019, a PEC da reforma da Previdência? Bem, essa comissão é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados. Qual é o papel dessa comissão? Verificar, portanto, se as propostas que passam aqui estão de acordo com a Constituição, se são justas e se, de alguma maneira, contribuem para a cidadania no Brasil. Esta PEC de reforma da Previdência, ela, nos termos propostos, é inconstitucional, injusta e não fortalece a cidadania brasileira. Será que essa comissão vai votar na semana que vem, exercendo o papel de mera carimbadora de uma proposta? Será que essa comissão vai apenas dizer sim, senhor, ao presidente da República? Ou será que esta comissão vai cumprir o dever de analisar a constitucionalidade, a justiça e a contribuição dessa proposta à cidadania? De certo, a primeira coisa a se fazer aqui seria a comissão dizer ao governo, deputado Renildo, que não apreciará essa proposta enquanto os números que a embasam não forem tornados públicos. Não há nenhuma memória de cálculo. Não foi tornada pública nenhuma premissa. Por que o ministro da Economia diz que a economia será de 1 trilhão? Com base em quê? Ninguém aqui sabe. Não tem um parlamentar dessa comissão que possa dizer, deputado Henrique Fontana, que tem segurança. Porque os números estão escondidos. Eu pedi ao ministro Paulo Guedes quando ele veio aqui na comissão. E ele até hoje não abriu os números. Então a transparência dessa proposta é zero. A transparência do governo é zero. Aliás, o governo tentou impor sigilo a dados e documentos e nós da oposição conseguimos fazer o governo recuar. Aprovamos o nosso PDL no plenário da Câmara e quando seria aprovado no plenário do Senado, o governo voltou atrás. Será que é admissível essa proposta? Eu pergunto aos colegas da comissão, porque o que se votará aqui será admissibilidade. Eu pergunto, é admissível aprovar uma proposta que diz que mira nos privilegiados e, segundo o próprio governo, numa tabela que aparece na última página, página 66 da exposição de motivos, a economia será 91% em cima dos trabalhadores do regime geral, dos trabalhadores que têm carteira assinada? Será admissível essa proposta? São esses os privilegiados? Aliás, senhora presidente e demais colegas, eu quero defender que nós aprovemos uma parte dessa proposta de reforma sem qualquer discussão. A parte que trata da mudança na aposentadoria dos políticos. Aí sim devemos aprovar essa proposta. Aliás, eu defendo que, para descontaminar o debate, nós apresentemos um texto exatamente igual a esse do governo, protocolizemos e aprovemos em 2 semanas no plenário da Câmara. Vamos aí sim discutir privilégios. Mas tratar uma proposta que vai fazer uma empregada doméstica trabalhar mais e ganhar menos, como se ela fosse para atacar privilégios, isso é de uma crueldade, uma covardia sem tamanho, senhora presidente. Eu apresentei para o ministro da Economia aqui, quando ele veio, o caso concreto de uma senhora que me escreveu dizendo eu sou empregada doméstica e dando os dados necessários para o cálculo da sua aposentadoria. O nome dela era Roseli. Ela é do Paraná. É uma pessoa concreta. O que é que vai acontecer com ela se essa reforma for aprovada? Ela vai trabalhar mais e vai ganhar menos. Essa é a proposta do governo Bolsonaro para enfrentar os privilégios. Tirar do povo mais pobre e mais sofrido. Uma proposta que retira o piso, deputado professor Luiz Flávio Gomes, o piso de um salário mínimo de pensões por morte. O piso de um salário mínimo de pensões por morte. Essa é a reforma da Previdência de Bolsonaro. Vai fazer com que as pessoas não tenham nem a garantia de um salário mínimo.
que reduz o benefício de prestação continuada, que é pago para pessoas em situação de miséria. Vai reduzir de R$ 1.000 para R$ 400. Será, deputado Tadeu Alencar, líder da bancada do PSB, será que é constitucional essa proposta? Uma proposta que atinge o núcleo mais básico do princípio da dignidade da pessoa humana, que é o mínimo existencial? Será que a CCJ vai dizer que é constitucional retirar ou diminuir o dinheiro de miseráveis de R$ 1.000 para 400? É isso que essa comissão vai fazer? Vai dizer que isso é constitucional, professor Luiz Flávio? Não, não é constitucional. Essa proposta é inteiramente inconstitucional nesses pontos. Ela viola o princípio da vedação do retrocesso. Ela retira, por exemplo, a garantia de reposição da inflação de aposentadorias e pensões. Alguns estão dizendo, não, quem já está aposentado não vai sofrer nada. Mentira! Mentira, porque ao retirar a garantia da reposição da inflação, as pessoas não vão ter mais o mesmo valor de compra, mesmo de quem já está aposentado. É mentira. É um governo que não trabalha com a verdade, que não joga limpo nesse debate. Viola o princípio da razoabilidade, deputado Afonso Mota. Porque se é necessário pedir um sacrifício de todos, e quero dizer que nós do PSB não somos contra qualquer reforma da Previdência. Nós entendemos que é necessário fazer ajustes, sim. Algumas mudanças são importantes. É preciso tornar o sistema mais justo, correto, mas não com essa proposta. Essa proposta torna o sistema mais injusto. Não é razoável exigir de uma pessoa, uma servidora pública, para quem faltam 9 meses para se aposentar, exigir que essa pessoa trabalhe mais 11 anos. Isso não é razoável. Bom, é razoável pedir a um servidor público mais um sacrifício? Eu acho que sim. Mais uma vez. Mas eu acho que sim. Agora, tem que ser um sacrifício razoável. Você não pode aumentar o tempo, a expectativa que a pessoa tinha de trabalhar mais 9 meses para 11 anos e dizer que isso é justo. E isso não é justo. Pode ser aqui, pode ser em qualquer país do mundo, isso não existe. Não se faz isso com um servidor que acreditou na palavra do poder público, que organizou a sua vida em função de uma promessa do poder público. Não é razoável. Não é razoável no regime geral tratar uma pessoa para quem faltam pouco mais de 2 anos para se aposentar sem regra de transição. Porque a regra de transição do regime geral existe para quem tem menos de 2 anos para se aposentar. Quem tem mais de 2 anos, com essa proposta, está perdido. Regime geral, carteira assinada, não é servidor. Isso não é razoável. Então essa comissão tem obrigação, em homenagem e respeito aos princípios constitucionais da vedação do retrocesso, da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, alterar essa proposta. Agora, a injustiça das injustiças é o sistema de capitalização. E nós, da oposição, vamos fazer o máximo esforço possível para retirar isso da proposta aqui na CCJ. Porque o regime de capitalização, para quem não sabe, eu vou procurar explicar com um exemplo simples. O governo está propondo, para acabar com os problemas da Previdência, acabar com a Previdência. Se a Previdência tem déficit, em vez de resolver o déficit, o governo quer acabar com a Previdência. O que é o regime de capitalização? É cada um entregue à própria sorte. Não haverá mais a garantia da aposentadoria. Cada um vai viver da poupança que fizer. Se eu fosse usar, deputado Fontana, Vossa Excelência que é médico, um exemplo da saúde pública, seria o equivalente a dizer o seguinte: os hospitais públicos têm problemas. Em vez de colocar mais médicos, mais remédios, reformar os hospitais públicos, significa acabar com eles. O que o governo está propondo é como se ele dissesse no campo da saúde para a população: não tem mais saúde pública, pague o seu plano de saúde. Não vai ter mais hospital público. Eu sei que o hospital público tem muito problema hoje em dia. Eu sei que posto de saúde tem muito problema. Mas será que a população mais sofrida do Brasil deseja não ter nada?
nenhum lugar onde ir, nenhum médico público. Mas é isso que o governo está propondo quando defende a capitalização. A entrega de cada um à sua própria sorte. Portanto, é uma covardia máxima. A maior covardia que o governo quer fazer, a maior de todas, é o regime de capitalização. Eu não posso acreditar que essa Comissão de Constituição e Justiça vá aprovar essa mudança de regime. O ministro Fux, pronunciando-se, disse: essa mudança de regime é inconstitucional. Já falou publicamente isso. Será que a CCJ vai ser a mera carimbadora do governo? Vai ser a comissão que, em vez de zelar pela Constituição, vai dizer amém ao governo, ao senhor Jair Bolsonaro, que acaba de anunciar que o salário mínimo não será mais corrigido acima da inflação, deputado Fontana. Acabou. Agora é a correção da inflação e olhe lá. E olhe lá. Portanto, é um governo que não quer... Nós apresentamos alternativas. Além dos ajustes que eu sinalizei, nós defendemos, por exemplo, a aprovação do projeto de lei de minha autoria 2.267 de 2019. Ele revoga a MP do trilhão. 1 trilhão de isenção fiscal para as petroleiras estrangeiras. O ministro Paulo Guedes não quer 1 trilhão de economia? Vamos então aprovar esse projeto de lei que vai levar a uma economia de 1 trilhão para o governo. O problema não é conseguir 1 trilhão, está aqui 1 trilhão. Basta aprovar o projeto de lei 2.267 de 19. Além de taxar grandes fortunas, juros sobre capital próprio, lucros e dividendos e reonerar os setores que estão desonerados. Para concluir, presidente, peço só mais um minutinho, Vossa Excelência, para concluir. Eu quero fazer um apelo aos colegas da comissão. Independente... Para concluir, deputado. Obrigado, presidente. Independente da posição sobre a reforma, é fundamental retirar dela aquilo que é flagrantemente inconstitucional. A retirada do PPC, as regras irrazoáveis de transição e, em especial, tirar o regime de capitalização que fere de morte a Previdência brasileira. Muito obrigado, presidente. Deputada Adriana Ventura.